Olá, sou Hugo Mizukami e eu quero expressar minha gratidão a todos que estão assistindo aqui a minha live ao vivo ou a gravação dela. E os 3 pilares que eu utilizo como alicerce para os meus vídeos são a ciência, a filosofia e a espiritualidade. Então a minha sugestão é que você assista até o final, pois das várias experiências e ideias, pode ser que algo faça sentido para você. Então eu usei vários livros como referência, vários estudos, várias pesquisas e até uma palestra que eu assisti na internet, uma aula da Escola de Filosofia Nova Acrópole com a professora Lúcia Helena Galvão, que me trouxe várias reflexões para a noite de hoje. Então, o que eu vou abordar hoje? Vou falar sobre o que é solidão, quais são os sintomas e quais as consequências relacionadas à saúde. Como entender a solidão e como lidar com ela? Qual a importância da solidão, do recolhimento? E o que é ócio criativo e como podemos aplicar isso no nosso dia a dia? Eu vou falar também por que nós dormimos. Então, inicialmente, vou começar pela pergunta: o que é solidão? A solidão é o estado de quem está só, de quem está retirado do mundo. É a qualidade ou a característica de um local ermo, despovoado, solitário. É um retiro. Solidão também significa isolamento. Isso segundo as informações que eu busquei nos dicionários. Então pode acontecer também de nós nos sentirmos sozinhos no meio da multidão, quando tem várias pessoas à nossa volta, mas tem situações que nós nos sentimos sós. Quantas vezes no meu trabalho, com tanta coisa para eu fazer, estava rodeado de colegas, mas eu me sentia só, porque eu não tinha como pedir ajuda, porque todos já estavam sobrecarregados de trabalho. Isso me dava uma sensação de desamparo, porque não tinha ninguém que podia me apoiar naquele momento. Então vamos prosseguir com o tema, falando quais são os sintomas e as consequências relacionadas à saúde, que estão ligadas à solidão. A solidão, segundo a psicossomática, ela pode trazer para nós situações de pressão alta, alteração no nível de açúcar no sangue, termos a tendência de desenvolver o câncer, estresse, ansiedade, depressão, pode causar também insônia ou dificuldade de dormir, dor nos músculos e nas articulações, maior chance de dependência a medicamentos, ao álcool ou a outras drogas, ou mesmo cigarro. Então, se essa solidão estiver causando sintomas físicos ou psíquicos, como tristeza, perda de vontade, alteração de apetite ou alteração no sono, e isso está causando assim uma situação de perda de controle, e isso se continuar por algum tempo, é importante procurar um apoio com um profissional especializado. Então, como entender a solidão e como lidar com ela? Então, na correria do nosso dia a dia, muitas vezes nós não encontramos tempo para nós refletirmos. E às vezes buscamos pelas coisas materiais e voltamos delas com várias desilusões. E muitas vezes saímos em busca de emoções e voltamos com tédio. E também tem a tecnologia que ajuda a gente a diminuir o nosso esforço, mas cada vez mais as aflições aumentam em nós. E dessa forma, há muitos sentimentos que passam apressados do nosso coração para o nosso cérebro, e depois do nosso cérebro para o nosso coração. E são sempre os mesmos. E assim eles vão nos deixando incapacitados de um acesso à luz espiritual. Tem certas circunstâncias que podem ser úteis, mas nós não devemos viver
exclusivamente ao lado deles, porque nós ficaríamos presos nesse ciclo. Então esse período que nós estamos passando atualmente, eles vêm levantando uma questão muito importante, que é a questão da reflexão, do autoconhecimento. É um convite para que todos nós possamos repousar nossa mente e o nosso coração e nós nos refugiarmos em um templo à parte. Que templo à parte seria esse? Dentro da nossa alma. Então, nós, seres humanos, somos seres sociais. Então, necessitamos compartilhar a nossa afetividade. Nós precisamos estar um com o outro, participar de uma comunidade, para ter uma sensação de pertencimento. Só que para compartilhar, o compartilhar significa troca. Nós temos que ter algo a oferecer e não apenas receber. Tem que existir uma troca quando a gente vai compartilhar. E se nós não temos uma vida interior, normalmente precisamos do outro para preencher esse vazio. Mas o outro não consegue preencher esse vazio, porque o outro não vai conseguir completar tudo o que está faltando dentro de nós. E isso gera frustração. Então esse isolamento externo começa a provocar esse isolamento interior. Ou o isolamento externo começa com o nosso isolamento interior. E se isolamento significa nós estarmos desacompanhados de nós mesmos, a melhor ferramenta para isso é a solidão. Nossa, mas a solidão é o remédio para o isolamento? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Então a Thelma comentou aqui, lindo trabalho, amigo. Obrigado, Thelma. Então, quando nós estamos desacompanhados de nós mesmos, a melhor ferramenta é a solidão. Por que a melhor ferramenta é a solidão? É a oportunidade que nós temos para avaliar o nosso dia, avaliar a nossa vida, buscar as respostas dentro de nós e não fora. Essas respostas que nos levam a uma motivação, a um direcionamento da nossa vida e buscar o porquê nós estamos fazendo as coisas. Buscar um diálogo interno conosco mesmos. Então buscar tudo isso dentro da nossa vida interior. Eu vi uma postagem, não sei se foi no Facebook ou no Instagram, foi uma dessas postagens, e tinha um diálogo de duas pessoas, onde uma delas dizia que não aguentava mais ficar em casa, que queria que tudo isso se resolvesse logo. E a outra disse assim, aproveite esse momento para se conhecer, faça uma viagem interior. Aí outra pessoa respondeu assim, eu já fiz, já descobri que eu sou insuportável, por isso que eu preciso sair daqui. Então, mas é por isso mesmo que nós precisamos fazer uma avaliação mais profunda dentro de nós mesmos. E assim, isso se torna muito mais importante. Então, assim nós podemos ressignificar nossa vida e valorizar realmente o que é importante na nossa vida. E uma pessoa saudável, quando nós somos saudáveis conosco mesmos, nós normalmente não sofremos de solidão. Então, o isolamento nasce da falta de solidão. Que coisa interessante essa frase. Então, normalmente nós vivemos voltados para as coisas do mundo, para as coisas fora de nós. Talvez tenhamos medo para voltarmos dentro de nós e nós não encontrarmos nada, e sim um vazio. E como saber se nós estamos sozinhos dentro de casa? Como uma outra pessoa pode saber se a gente está sozinho dentro de casa? Então, normalmente, estamos com o som ligado,
a TV ligada e ao mesmo tempo falando ao telefone, porque precisamos de recursos que nos puxem para fora, que façam com que a gente olhe para fora e não para dentro. Isso é um problema. Então existe uma questão chamada divinos ócios, da filosofia de Platão. Então, assim como nós nos alimentamos todos os dias do alimento material, é importante também nós nos alimentarmos todos os dias do alimento espiritual. E esse alimento espiritual, o que vem a ser? Vem a ser o nosso diálogo interno, através da alimentação da nossa alma. E como se alimenta a nossa alma? Parando para refletir. Por exemplo, o que eu fiz hoje? Eu aprendi algo que me fez uma pessoa diferente do que eu era ontem? E eu hoje sou melhor do que eu fui ontem? São questões simples como essas. Então, os grandes sábios se recolhiam de tempos em tempos para fazer essas reflexões. E a solidão é o melhor laboratório para gerar essa vida interior, para gerar a identidade em nós mesmos. Então, a solidão é o antídoto para o isolamento. Que coisa interessante, né? E isso serve para que nós possamos cada vez mais, através da solidão, cultivar os interesses reais da nossa alma. Então, a verdadeira solidão é gerar vida interior em nós. Então, tem uma frase do diretor de uma escola de filosofia, a Nova Acrópole, que ele dizia assim: não vivemos daquilo que comemos, vivemos daquilo que nós assimilamos. Então, nós assimilamos as coisas através das informações, das vivências e das trocas de experiências. E tem um livro chamado Bardo Todol, o livro tibetano dos mortos. É este livro aqui. Bardo Todol, o livro tibetano dos mortos. O prefácio dessa versão, dessa edição do livro, é feito por Carl Gustav Jung. E nesse livro, ele diz que durante a nossa vida, se nós pudéssemos assimilar apenas as coisas que são úteis para nós e jogar o resto fora, talvez a morte não fosse necessária. É porque durante a vida nós carregamos tantas coisas desnecessárias que a morte vem para nos aliviar desses pesos. O que significa isso? Por exemplo, se tiver duas pessoas conversando e uma pessoa fala para a outra: nossa, como você tem paciência. E a outra pessoa falar: nem te conto, tanto que eu sofri para conseguir essa paciência. E começa a contar todas as lamentações desde criança. Então, o que ela está fazendo aí? Está trazendo o conteúdo dela, só que todas as cargas desnecessárias, que não são mais necessárias agora, ela poderia descartar e ficar apenas com o aprendizado. Mas nós também, às vezes, para carregar um aprendizado, nós trazemos todo o resto de uma bagagem desnecessária também atrás de nós. Por isso que o Bardo Todol diz que é necessário a morte para que nós possamos eliminar essas cargas inúteis. E por isso que existem as reencarnações, que nas reencarnações nós não lembramos das vidas anteriores, das cargas inúteis que não precisaríamos estar carregando mais. Então a morte é um manto piedoso da natureza que faz por nós o que nós não fizemos durante toda a vida. E o ideal seríamos pensarmos assim: tal experiência foi marcante e eu aprendi tal coisa, para que da próxima vez eu consiga prosseguir mais facilmente. E o resto pode ser descartado.
Então aí está a importância da solidão e do recolhimento, porque a natureza, se nós olharmos a natureza, ela tem as várias fases de recolhimento e expansão, como se estivesse assimilando a experiência e depois presenteasse o mundo com esse conteúdo. Então os monges budistas, em épocas de inverno, se recolhiam para refletir e também para escrever. Tanto que tem um livro chamado Dhammapada, que é esse daqui. Acho que dá para ver. Dhammapada, que foi escrito em uma dessas estações de inverno. O Dhammapada é o ensinamento de Buda, o caminho da verdade. Então, muitas vezes, nós vemos os ciclos na natureza e nós nos esquecemos que nós fazemos parte da natureza também. Então, nós conhecemos sobre muitas coisas, mas muito pouco sobre nós mesmos. Tem uma pergunta simples que nós podemos fazer. Em que momento do dia de hoje eu fui realmente feliz? E fazermos reflexões diárias, simples como essa. Só que para fazermos reflexões, nós precisamos usar o nosso raciocínio, a nossa inteligência. O que significa inteligência? Inteligência, a etimologia dele vem lá do latim. Significa escolher dentre, significa discernir. Então, inteligência não significa ter uma quantidade de conhecimento, significa saber escolher dentre, saber discernir. Então, na solidão, nós nos carregamos com coisas para compartilhar, e isso não gera isolamento. Quando nós temos conteúdos para compartilhar, não gera isolamento. E tem uma frase de Cícero, que ele foi advogado, político, escritor, orador e filósofo na Roma Antiga. E ele viveu de 106 a 43 a.C. E ele tem uma frase bastante interessante. E a frase diz assim: certifica-te de que você é um fator de soma na vida das pessoas de quem participa. Então é importante que nós possamos somar algo na vida das pessoas com quem nós participamos. Então fique à vontade para comentar, que estou acompanhando aqui no Facebook, estou acompanhando aqui também no YouTube e também no Instagram. Se quiserem fazer alguma pergunta também, mas façam perguntas fáceis, tá? Minha mãe acabou de entrar, escreveu assim: boa noite, Hugo, atrasada. Tá um pouco, né? Mas como nós podemos lidar com a solidão? É nós termos respeito e uma saudável curiosidade sobre nós mesmos. Nós começamos a perguntar sobre nós mesmos, porque normalmente na nossa vida nós costumamos perguntar sobre as outras pessoas, mas às vezes nós não perguntamos sobre nós mesmos. Mas nós podemos fazer isso de uma forma respeitosa e de uma forma saudável. Nós nos acostumarmos com a reflexão, um diálogo conosco mesmos. Então, nós devemos procurar não sermos dependentes, e sim sermos cooperativos com as pessoas. Perceber que todos são como nós somos também. Então, o que nós podemos fazer? Por exemplo, dar um apoio à família, criar um círculo, criar um grupo onde se compartilha conteúdos profundos e não banalidades. E nesses grupos é interessante começar a analisar o que nós estamos conversando também, já que a conversa está indo para um nível mais profundo. Existem os divinos ócios platônicos. O que significa isso? É a gente parar para ouvir uma música que a gente gosta, uma música que fala com a nossa alma, que a gente se sinta bem. Ela eleva a nossa alma, ajuda a elevar também o nosso nível de consciência.
tem uma frase de Mozart que ele diz assim, que a música não está nas notas, mas no silêncio entre elas. Tem uma outra música também, acho que vocês devem conhecer, do Lulu Santos, e a música chama Certas Coisas. Essa música é de Lulu Santos e Nelson Motta. Ele diz assim, numa determinada parte da música: não existiria som se não houvesse o silêncio. Não haveria luz se não houvesse a escuridão. E a vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim. Então, aproveitando que temos aí a parte da letra da música, quando nós estamos, por exemplo, nos divinos ócios platônicos, além de ouvir uma música que fala para a nossa alma, nós podemos também assistir o amanhecer ou assistir um crepúsculo. Ver o sol nascer, desde quando o sol está para nascer, ou senão quando o sol está para se pôr. Ficar apreciando essas imagens. E quando nós fazemos isso, nós elevamos a nossa consciência. Buscamos a serenidade. Então existe um diálogo pitagórico que também é sugerido para ser feito. O que é esse diálogo pitagórico? É fazer um diário, procurar ver o que nós fizemos no nosso dia, que trouxe sentido para a nossa vida. Ou resumir os últimos 10 anos, ou os últimos 5 anos. E analisar quando nós fomos realmente felizes. O que aconteceu de significativo na nossa vida, o que nós aprendemos com isso. Então nós reservarmos um tempo para nós fazermos também algo que nós gostamos de fazer. Nós podemos nos inscrever em um curso, podemos escrever, mesmo que nós não sejamos escritores, podemos pegar um caderno, um lápis, escrever, independente de sermos escritores ou poetas. Nós podemos pintar, independente de querer expor uma obra de arte numa galeria. Nós podemos fazer música, caso a gente tenha esse dom. Podemos fazer algo na área da arte, algo que estimule a criatividade, porque a arte, como sendo uma criação nossa, facilita a nossa ligação com o nosso Criador. E as artes exteriorizam o mundo de imagens e de ideias do próprio autor. Então, as artes podem ser promotoras de bem-estar, alegria e qualidade de vida. Isso também é chamado de salutogênese. Salutogênese e o autocultivo. O André escreveu aqui. Excelente tema, muito útil nesse momento onde muitos estão sentindo solidão e insegurança. E a Selma escreveu: moro sozinha e graças a Deus não sinto solidão. Faço culto no lar e sinto a presença dos meus queridos amigos espirituais. Obrigado pelos seus comentários. Obrigado, André. Obrigado, Selma. Boa noite, Kevin. Boa noite, Kleber. Viram que entraram aqui. E aí tem uma questão chamada ócio criativo. Esse título, ócio criativo, na verdade, esse tema, ócio criativo, vem a ser o título de um texto de um cientista e sociólogo italiano chamado Domenico De Masi. O que é o ócio criativo? Ócio criativo não significa não fazer nada, não significa preguiça. Ócio criativo significa 3 coisas, ou fazer 3 coisas. Quais são essas coisas? Uma delas é trabalhar para criar riqueza ou criar os meios para o nosso sustento. A segunda coisa, aprender coisas ou estudar para criar consciência, para criar conhecimento. Mozart dizia que a música não está nas notas, está no silêncio entre elas. E muitas vezes quando eu estou estudando um livro, eu percebo que o conteúdo, as ideias que eu consigo assimilar, está entre uma frase e outra,
ou está entre uma palavra e outra. Então, muitas vezes quando eu faço pausa para reflexão, é aí que eu faço a captação do ensinamento do que eu estou lendo. Então, o ócio criativo significa 3 coisas, eu comentei 2, que é trabalhar para criar riqueza ou criar meios de sustento. O outro é aprender coisas para criar consciência, criar conhecimento. E a terceira coisa é divertir-se, brincar, para criar bem-estar. Então é interessante a gente fazer um equilíbrio dentre essas 3 coisas, equilibrar essas 3 coisas, trabalhar, aprender e divertir, para que nós possamos criar meios de sustento, criar consciência e criar bem-estar. Então são 3 coisas interessantes apresentados por este cientista e sociólogo italiano, Domenico De Masi. Então aqui eu vou comentar também sobre por que nós dormimos. O que tem a ver dormir com solidão? Porque os sintomas de uma pessoa solitária ou de uma pessoa em isolamento, como eu já comentei antes, eles são parecidos dos sintomas de uma pessoa que não dorme ou não tem uma boa noite de sono. Por exemplo, uma pessoa que não tem uma boa noite de sono, não digo uma vez ou 2, mas uma coisa frequente, uma coisa recorrente. O que pode acontecer são doenças cardíacas, obesidade devido à redução de metabolismo, demência, diabetes, câncer, redução do sistema imunológico. E por isso é importante a gente prestar atenção nesse período que a gente está passando, que quando nós adoecemos, o sistema imune ativa o nosso sono, exigindo mais repouso de nós, para que ele possa reforçar o sistema imunológico que combate a doença. E também, quando nós temos uma qualidade de sono muito baixa, o rendimento cai. Quando eu estava estudando na faculdade ainda, na época de faculdade, como eu era procrastinador, eu costumava estudar na véspera da prova. E na faculdade nós tínhamos 2 semanas de prova, com prova todos os dias. Então eu estudava de noite, estudava de madrugada e virava a noite estudando. Porque durante o dia eu fazia a prova, voltava para casa, dormia um pouco à tarde, acordava e começava a estudar, virando a outra noite, para poder fazer a prova no dia seguinte. E como eu levei DP na grande maioria das vezes, então tinha situações em que eu tinha a prova de manhã e tinha a prova à tarde. Então não tinha muito tempo para ficar dormindo durante o dia, né? Entre uma prova e outra, às vezes procurava estudar, porque eu não estudava antes como deveria. E frequentemente eu estava com dor de estômago, porque eu tomava Coca-Cola e também café, e principalmente café. E isso eu tomava porque diziam que era bom para ficar acordado. Mas para mim não funcionava não, só dava uma dor de estômago, de tanto café e de tanta Coca-Cola que eu tomava. E o rendimento, como eu comentei aí, a falta de sono, ele vai diminuindo o rendimento. E realmente era isso que acontecia. Do meio da semana para o final de semana, eu já começava a ficar bem mais cansado de tanto estudar. E quando eu estava fazendo regime, antes de eu aprender a reeducação alimentar, eu procurava ficar bastante tempo acordado para queimar mais calorias. Olha que sacada, hein? Que ideia boa. Se a gente fica acordado, queima mais calorias, então o tanto que a gente come de comida, ele vai sendo eliminado enquanto estou acordado. A minha sacada. Aí eu falei isso para minha nutricionista. E ela falou, só que não funciona assim não. Se você ficar muito tempo acordado e não dorme direito, o metabolismo ele diminui. Porque o corpo fica mais cansado. O corpo ficando mais cansado, o metabolismo diminui. E diminuindo, ele queima menos caloria. Acontece o contrário. Então não estava resolvendo nada, ficar mais tempo acordado, só para queimar mais calorias. Então quando nós dormimos mal, nós sentimos falta de memória. Sentimos também falta de atenção nas coisas. Então é importante, quando nós formos dormir, nós possamos dormir no escuro. Por quê? Por exemplo, no interior, principalmente na área rural, as pessoas costumam acordar bem cedo e começam a trabalhar bem cedo, mas também dormem cedo. Então, às vezes acordam bem cedo, às vezes até antes do sol raiar, e já vão trabalhar, já vão
Vão lá, por exemplo, para a roça, para cuidar lá das coisas antes do sol raiar. E param de trabalhar lá pelas 5 da tarde. E tem gente que fala assim que eles costumam acordar com as galinhas e dormir também com as galinhas. Só pode ser com as galinhas, porque eu já fiz algumas viagens para hotéis fazenda e os galos ficam cantando no meio da madrugada, não é de manhã não, no meio da madrugada estão cantando. E cantam também durante o dia. Então parece que os galos não dormem, mas parece que as galinhas dormem. Então dormir com as galinhas e acordar com as galinhas. Então o organismo das pessoas lá da região rural era preparado para irem dormir mais cedo e acordar mais cedo. Tudo isso era regulado pela melatonina, uma substância que é produzida pela nossa glândula pineal, pela nossa epífise. E ela controla esse ciclo entre dia e noite. Então a glândula pineal produz a melatonina, que traz para nós uma sensação de serenidade, de tranquilidade, dando uma melhor noite de sono. Então, por isso que para que nós possamos produzir mais melatonina, ou para que o organismo possa produzir mais melatonina, é importante que, se tiver alguma fonte de luz, ela seja apagada. Seja luz de celular, luz de computador ou de TV, que eles sejam apagados, senão a gente não vai ter uma boa qualidade de sono, que a melatonina não é produzida adequadamente. E assim a gente acorda cansado, se a gente não apagar as luzes ou deixar o ambiente escuro para a gente dormir. Então, com relação a dormir, eu fiz uma outra pesquisa também, onde o Fábio Molan, eu acho que é assim que se pronuncia, Molan, se escreve Moulin. Então, é Fabiano Molan, ele é médico neurologista, especialista em neurologia da cognição e do comportamento. É coordenador da Unifesp e professor da Casa do Saber. E é membro titular da Academia Brasileira de Neurologia. E ele diz assim que foram feitas pesquisas recentes, com menos de 10 anos, e descobriram que a nossa capacidade de adaptação à realidade que nos cerca, ela está associada ao sono. Olha que coisa interessante, é importante a gente dormir para que nós possamos ficar mais adaptados ao meio ambiente que nos cerca. E ele diz também que é por isso que os recém-nascidos dormem muito e os idosos dormem menos, porque os recém-nascidos precisam se adaptar mais rapidamente à situação, por isso que eles dormem muito. Esse foi o resultado dos estudos que ele apresentou. Então nós precisamos, nesse momento, ter uma capacidade de adaptação para esse momento que a gente está passando. Então é importante que a gente durma bem, que a gente tenha uma boa noite de sono. E aí eu comentei no início da live que eu me sentia desamparado lá no meu trabalho, quando tinha tanta coisa para fazer, rodeado por colegas, mas eu não tinha como pedir ajuda porque todo mundo estava sobrecarregado de trabalho. Então o que eu fazia? Eu focava no que eu conseguia realmente fazer. Fazia o meu melhor para realizar o que eu realmente conseguia fazer, priorizando o que era mais importante e não somente o que era o mais urgente. E assim eu ia conduzindo o que eu podia fazer dentro das minhas capacidades de realização. E assim fui realizando as coisas. Algum comentário adicional, que aqui já vamos finalizando a live, estamos já quase no tempo. Então eu espero que durante esse tempo da live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida. Então curta, compartilhe, divulgue. Então quero agradecer a todos, gratidão a todos vocês e espero todos na minha próxima live. Até lá. E boa noite a todos. Gratidão, Andréia. Gratidão a você. Gratidão, tia Lourdes. Então vou desconectar aqui. Tchau para vocês do Instagram, desconectar aqui, e daqui a pouco ele vai desconectar também. Boa noite a todos. Então, boa noite também, pessoal que está no Facebook. Até segunda.